Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana trazemos uma nova história bíblica emocionante para fortalecer sua fé. Aproxime você da palavra de Deus. Agora, prepare seu coração, porque hoje você ouvirá uma das histórias mais impactantes de toda a Bíblia. A história de um pai, a história de um filho, a história de uma promessa e da maior prova de fé que um homem já enfrentou. Abraão esperou décadas pelo nascimento de Isaque. Mas quando tudo parecia perfeito, Deus fez um pedido impossível. Os anos passaram e Isaque crescia. Abraão o observava todos os dias. Cada sorriso do menino era precioso. Cada palavra, cada abraço, cada momento. Porque Isaque não era apenas um filho, era o cumprimento de uma promessa. Era a prova viva de que Deus cumpre aquilo que promete. Abraão amava Isaque profundamente, talvez mais do que qualquer coisa na terra. E foi exatamente aí que começou a maior prova. Numa noite silenciosa, quando tudo parecia tranquilo, Deus voltou a falar. A voz que havia guiado Abraão durante toda a vida. Mas dessa vez, as palavras foram diferentes, mais difíceis, mais dolorosas. Abraão, eis-me aqui. Então veio a ordem. Pegue seu filho, seu único filho, aquele a quem você ama, Isaque, leve-o para a terra de Moriá e ofereça-o ali como sacrifício. O mundo pareceu parar, o coração de Abraão disparou. Isaque, o filho prometido, o filho esperado durante tantos anos, como aquilo fazia sentido, mas Deus havia falado. Naquela noite ele não dormiu. Talvez lembrasse do primeiro sorriso. As lágrimas podem ter escorrido silenciosamente, mas ao amanhecer ele tomou sua decisão. Obedeceria. Antes do nascer do sol, Abraão preparou o jumento, separou a lenha, chamou 2 servos e acordou Isaque. O menino não imaginava o que estava acontecendo. Os 5 partiram. O caminho era longo e cada passo aumentava o peso no coração de Abraão. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Então, ao longe, surgiu o Monte Moriá, o lugar escolhido por Deus. Abraão parou, respirou profundamente e disse aos servos: fiquem aqui, eu e o rapaz iremos adorar. Depois voltaremos. A subida começou. Abraão carregava o fogo, Isaque carregava a lenha. Pai e filho caminhavam lado a lado no silêncio. Então Isaque fez uma pergunta. Meu pai, temos a lenha, temos o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E continuaram caminhando. Finalmente chegaram ao topo. Abraão começou a construir o altar, pedra após pedra. Cada movimento parecia uma despedida. Quando terminou, organizou a lenha. Então olhou para Isaque. Tudo indica que Isaque confiou em seu pai. Abraão o abraçou chorando. Então o amarrou sobre o altar. O céu parecia silencioso. O vento parecia ter parado. Então Abraão levantou a faca. O momento decisivo da história. Quando a faca estava prestes a descer, uma voz ecoou: Abraão, Abraão, não toque no rapaz. Agora sei que você teme a Deus. O corpo de Abraão perdeu as forças, lágrimas escorreram, a tensão desapareceu, o milagre havia acontecido. Então ouviu um barulho. Atrás dele, preso pelos chifres em um arbusto, estava um carneiro, o sacrifício que Deus providenciou. Anos depois, Sara morreu. Abraão chorou como qualquer homem que perde alguém amado. Pela primeira vez, ele precisou comprar um terreno. Isaque cresceu. Abraão chamou seu servo Eliezer: vá para minha terra e encontre uma esposa para Isaque. Após uma longa viagem, o servo chegou à cidade de Naor. Ao entardecer, parou próximo a um poço. Então fez uma oração emocionante: Senhor, mostra-me quem é a mulher escolhida, que ela ofereça a água para mim e também para meus camelos. Mal terminou a oração, uma jovem apareceu. Seu nome era Rebeca. Ela era bela, gentil e cheia de bondade. Quando o servo pediu água,
Ela respondeu com generosidade e ainda ofereceu água para todos os camelos. O servo ficou impressionado. 10 camelos poderiam beber centenas de litros. Era um trabalho enorme, mas Rebeca serviu sem reclamar. Naquele instante, ele compreendeu. Deus havia respondido sua oração. Dias depois, a caravana chegou. Isaque estava caminhando pelos campos, meditando, quando viu os camelos se aproximando. Rebeca também o viu. Perguntou: "Quem é aquele homem?" O servo respondeu: "É meu senhor." O coração de Rebeca acelerou. O de Isaque também. Os dois se encontraram e começaram uma nova história. Isaque amou Rebeca e encontrou consolo após a morte de Sara. Passaram-se os anos, mas Rebeca não conseguia engravidar. A situação parecia repetir a história de Sara. Então Isaque orou e Deus ouviu. Finalmente Rebeca engravidou, mas a gestação foi incomum. Os bebês lutavam dentro dela. Preocupada, ela buscou a Deus e recebeu uma revelação. 2 nações estão em seu ventre. 2 povos sairão de você. O mais velho servirá ao mais novo. Chegou então o dia do nascimento. Primeiro nasceu Esaú, ruivo e coberto de pelos. Depois nasceu Jacó, segurando o calcanhar do irmão. Ninguém imaginava, mas aqueles 2 meninos mudariam a história da humanidade. Assim termina mais um capítulo da extraordinária história de Abraão. A história de um homem que confiou em Deus até o limite, que entregou aquilo que mais amava, que viu Deus prover no momento exato e que deixou um legado que atravessaria gerações. Mas a história continua, porque agora começa a jornada de Isaque, Esaú e Jacó. Homens que carregariam a promessa adiante. Se esta história tocou seu coração, escreva nos comentários. Deus sempre provê. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque toda semana teremos uma nova história bíblica emocionante para fortalecer sua fé. E a história da promessa está apenas começando.